todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. É um prazer nós estarmos juntos nesse lugar, nessa noite, para cultuar o nome do nosso Deus. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você está fazendo parte desse momento de gratidão a Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queria convidar uns irmãos para comporem aqui o nosso culto. Queria convidar o nosso irmão pastor Jefferson, presidente do presbitério Juiz de Fora, para estar conosco aqui. Gostaríamos de convidar também o presbítero André, vice-presidente do presbitério Juiz Forano e presidente do Sínodo Zona da Mata. Gostaríamos também de convidar o presbítero Fernando, vice-presidente do Conselho da Terceira Igreja Presbiteriana, de Juiz de Fora. Convidamos também o reverendo Jazi, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana, de Juiz de Fora, para estar conosco. E também o reverendo Augustus Nicodemos, pregador dessa noite, que trará a mensagem de Deus aos nossos corações. Queria te convidar a se colocar de pé para nós orarmos, fazermos o primeiro ato desse culto de adoração ao Senhor. Uma oração. Queria convidar para fazer essa oração nosso irmão presbítero André. Santo Deus, eterno Pai, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de nos reunirmos em Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor a Tua companhia conosco, Pai. Que bom, companhia agradável, companhia que consola, que conforta, que vivifica, Pai. Que bom estarmos aqui para cultuar o Senhor. E queremos cultuar ao Senhor não segundo a nossa vontade. Por isso rogamos, Pai, que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito nos conduza nesta noite para cultuarmos o Senhor conforme a Tua vontade. Porque o Senhor é um Deus real, um Deus presente, o Senhor é o Deus das nossas vidas. E por isso nós bendizemos ao Senhor. Pai, agradecemos pelos 50 anos desta igreja. Pai, porque durante 50 anos a boa mão do Senhor foi com esta igreja. Foi com as famílias que aqui congregaram. Pai, quantas pessoas conheceram Jesus através deste ministério. E nós somos gratos, Pai, nós estamos felizes, nós estamos contentes e queremos Te adorar por tudo isso, Senhor. Pedimos que nos abençoe nesta noite e nos permita cultuar ao Senhor conforme a Tua santa vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, gostaria de convidá-los a cantarmos ao Senhor, adorar ao Senhor com uma canção, dizendo que o Senhor é bom. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Grande é o Senhor. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Senhor,
Vamos participar da leitura bíblica do Salmo de número 29, que vai estar na projeção aqui. Vamos fazer isso a uma só voz. Todos nós vamos adorar, louvar, lendo este salmo com entusiasmo e com alegria. Salmo de número 29, se você não quiser, não tiver a sua Bíblia, nós vamos ler através do Data Show. Vamos juntos, a uma só voz, todos cantando, lendo com alegria, com entusiasmo, com o coração e com a sua alma. Vamos juntos? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um viveiro, ao ídolo do Senhor, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de gás. A voz do Senhor vai dar fria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Para sentar por um instante, eu queria dizer que o melhor culto que nós fazemos a Deus é quando nós apresentamos o nosso coração quebrantado, sincero. Para isso nós precisamos de dar uma olhadinha agora para dentro de nós. Cada um de nós conhece o seu comportamento, conhece a sua fé, conhece qual é a sua esperança, qual é a sua alegria, qual é a sua conduta. Mas precisamos olhar também para o reino, o cumprimento da vontade, da soberania, das determinações, dos ensinos do nosso Senhor. Estamos mesmo aptos para tributarmos ao nosso Senhor, adorarmos ao Senhor? Vamos curvar a nossa fronte, vamos fazer um momento de reflexão. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso também diz a palavra que bom é render graças ao Senhor, bom é cantar louvores ao Senhor, anunciar de manhã a sua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade. Vamos louvar o nosso Senhor, vamos agradecer, Ele é bom. O presidente do presbitério estará nos dirigindo nesta oração de gratidão pelo perdão e solicitando a bênção de Deus para as demais partes desse culto, para a glória do Senhor, para a edificação das nossas vidas. Reverendo Jefferson. Senhor nosso Deus, louvado, bendito seja o Teu nome mais uma vez, ó Deus, nesse tempo de culto, de adoração, Senhor Deus, de reconhecimento de quem Tu és e de quem nós somos, Pai. Olhando para nós, ó Deus, à luz da Tua palavra, nós reconhecemos, ó Pai, que não temos a menor condição de estar na Tua presença. Por nós mesmos, ó Deus, pelo nosso esforço, pela nossa força, pela nossa capacitação, Senhor, nada disso, ó Deus, sequer passa perto da Tua santidade, da Tua glória, ó Deus, da Tua força.
E nós rogamos nessa hora, Deus, que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, aquilo que falamos, que pensamos, Senhor, aquilo conforme nós agimos, ó Deus, que não provém de Ti, que não vem, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor nos ordena. Senhor, tem misericórdia de nós e nos perdoa nessa hora. Lava-nos, ó Deus, nós cremos, ó Deus, na obra e na pessoa do Teu Filho, ó Deus, que veio para nos redimir. Nós cremos, ó Deus, que o sangue do Senhor Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Nós cremos, ó Deus, e nessa hora te rogamos que o Senhor, de fato, Deus, nos dê a consciência do pecado, mas a certeza de que em Cristo nós somos perdoados. Ó Pai, no nome santo de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos conduza em adoração e em louvor ao Teu nome. Que o Senhor nos ajude, Deus, a perceber sempre que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ama, e, ó Deus, que nós temos acesso ao Senhor pelos méritos de Cristo e não por nós mesmos. Ó Pai, nessa hora, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude, e que, ó Deus, em todos os atos desse culto, somente o Teu nome seja adorado e glorificado. Ó Pai, tira de nós nessa hora toda a vaidade, todo senso, ó Deus, que não vem do Senhor, e dá-nos, ó Deus, a percepção de que o Senhor é quem está nesse lugar para ser adorado, que é o Teu nome, ó Deus, que está sobre o trono, que é o Teu nome, ó Deus, que é servido, Teu nome que é reconhecido e é bendito nessa hora. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Geração em geração é conhecido de todos nós. Damos graças a Deus por esses irmãos que têm usado do talento, da voz, para a glorificação do nome de Deus e usado da voz para a proclamação do Evangelho. Vamos participar com eles nesse instante, quando eles estarão apresentando.
Boa noite, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Eu estou aqui representando um grupo de geração em geração nessa fala. Somos um grupo que já está caminhando para 17 anos de formação, um grupo interdenominacional formado por pessoas que congregam nas igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, luteranas, adventistas, comunidades, sabe, a nossa terra. Acho que eu não esqueci de ninguém. É um motivo de gratidão nós estarmos aqui celebrando os 50 anos desta igreja. A gente sabe que não é um trabalho fácil e eu sempre relembro nas minhas mudanças para a cidade de Juiz de Fora. Eu frequentei a BF aqui nessa igreja quando eu era criança. Então é um motivo de muita alegria também estar aqui podendo participar de 50 anos dessa igreja. Agradecemos o convite. Espero que sejamos abençoados pela presença de vocês, que possamos abençoar vocês com esse dom que Deus nos deu, que é de levar a palavra dele através da música para todo e qualquer criatura. Muito obrigado.
E agora funcionou. Muito obrigado. Graças a Deus. Nós hoje celebramos não o aniversário em si do templo em que nós estamos, mas nós celebramos sim a história que Deus está escrevendo neste lugar, através da terceira igreja presbiteriana. E é com alegria que eu gostaria de convidar nesse momento o reverendo Augusto Nicodemos para trazer a palavra do nosso Senhor. O reverendo Augusto é vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e é também professor, escritor, servo de Cristo e nosso irmão. Então que o Senhor continue falando com você, você falando com o Senhor também, através da vida do nosso querido irmão, que gentilmente veio ao nosso encontro, atendendo aí a um pedido. Graças a Deus hoje está conosco aqui, celebrando e cultuando o Senhor. Antes de passar a palavra para o nosso irmão, gostaria de orarmos mais uma vez, para que Deus o abençoe, Deus nos abençoe, e abençoe você que está aí embaixo também. Não sei como é que está a situação, mas Deus te abençoe aí embaixo, você que está nos assistindo também. Eu queria, para orar pelo nosso irmão Augusto, convidar o reverendo Paulo para fazer essa oração. Senhor, nós louvamos o Teu poderoso nome, bendizemos ao Senhor e nos alegramos com a Tua santa e bendita presença neste lugar. Louvamos, ó Deus, pela tão preciosa oportunidade que temos nesse momento de ouvir a Tua palavra. Essa, Deus, é a maior expectativa do nosso coração. Saímos de nossa casa para ouvirmos as santas e sábias instruções da palavra do Senhor. Nesse momento, Deus, Tu usará como instrumento Teu servo, reverendo Augusto Nicodemos. Pedimos mais uma vez sobre ele a graça do Senhor. Pedimos sobre ele, Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que, Pai, ele seja nesta noite, mais uma vez, instrumento do Senhor, para a edificação do Teu corpo, da Tua igreja, não somente reunida aqui, mas que o que ouvirmos aqui nesta noite, possamos propagar para outros irmãos, e assim a multiforme graça do Senhor, alcançando outros irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Rogamos sobre ele a Tua graça, a Tua bênção e a Tua capacitação, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Trago a saudação do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, que era inicialmente o pregador dessa noite, por motivo de uma cirurgia, a qual ele foi submetido, e a sua recuperação, graças a Deus, está indo tudo muito bem, mas ele foi impedido pelos médicos de continuar a pesada agenda que ele tem de pregação e visitação dos campos da Igreja Presbiteriana, e me pediu para substituí-lo. Por isso eu estou aqui nessa noite. Grato a Deus pelo privilégio de participar com os irmãos da comemoração dos 50 anos da terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Essa noite eu queria falar sobre a suficiência do Senhor Jesus. Eu queria convidá-los a abrir a Escritura em Colossenses capítulo 2. Nós iremos do verso 8 até o verso 23, final do capítulo. Sei que é festa, eu sei que todo mundo está pensando no bolo que vem depois. Por isso vou pedir a sua paciência. O texto é rico e ele exige que nós nos debrucemos com calma para compreender o que aqui o apóstolo Paulo está dizendo sobre esse tema, que é um tema central da igreja protestante, igreja reformada, e particularmente da igreja presbiteriana no Brasil. A ênfase na pessoa de Cristo, como sendo não somente o único Salvador, mas como sendo totalmente suficiente para atender todas as nossas demandas e necessidades. É sobre essa verdade que a igreja se eleva, que ela se ergue.
Eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, nós iremos ler à medida que a exposição do texto prossegue. Deixe-me falar um pouquinho da situação, ou dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu esse trecho aqui. Ele estava preso em Roma quando recebe a visita de Epáfras. Epáfras é o obreiro que fundou o trabalho na igreja da cidade de Colossos. Colossos fica perto de Éfeso, como Juiz de Fora está perto de Ubá, por exemplo. E Paulo não fundou o trabalho de Colossos, mas lá em Éfeso provavelmente foi que Epáfras se converteu e levou a palavra para Colossos. E lá ele começou o trabalho, a igreja cresceu, e não demorou muito que Epáfras estava lidando com uma dificuldade. Um grupo de pessoas estava se introduzindo no meio dos cristãos, se dizendo cristãos eles mesmos, mas trazendo uma doutrina que era diferente daquela que Epáfras havia aprendido com o apóstolo Paulo e que era a doutrina ensinada pelos apóstolos e os cristãos da igreja apostólica do século I. Essas pessoas diziam que o verdadeiro conhecimento que salvava não tinha sido dado aos apóstolos, mas que eles possuíam a última revelação de Deus, o conhecimento secreto que dava acesso à salvação. Como a palavra grega para conhecimento é a palavra gnose, esse movimento ficou conhecido como gnosticismo, ou seja, a ideia de que há uma verdade secreta reservada para os poucos privilegiados e que dá acesso à presença de Deus e traz a salvação. Eles diziam também que esse conhecimento estava relacionado com o fato de que esse conhecimento era que entre Deus e os homens existe uma série de seres celestiais, anjos, que são mediadores entre nós e Deus. E que nós temos que cultuar esses anjos, nós temos que ter contato com eles, para que o caminho seja aberto até a presença de Deus. Além disso, eles enfatizavam isso, esses anjos eram chamados rudimentos do mundo, eram espíritos que habitavam nos corpos celestiais, nos planetas, nas estrelas. Eles também diziam que eles também partiam de uma visão de mundo que era muito influenciada pela filosofia da época, que era uma filosofia que tem a origem no pensamento do grande filósofo Platão. Então era chamado de neoplatonismo, e que via o mundo como dividido em dois andares. No andar de cima você tinha o mundo das ideias, o mundo da perfeição, dos conceitos, da pureza, onde era o mundo de Deus e das realidades eternas, e o andar de baixo que era um reflexo imperfeito das ideias. Por exemplo, esse púlpito que tem aqui, ele seria um reflexo imperfeito do púlpito ideal que existia no mundo das ideias. E, portanto, o mundo inferior, a matéria, tudo aquilo que você podia tocar, era inferior, intrinsecamente mal, e deveria ser combatido para que nós pudéssemos atingir a perfeição que está no andar de cima. Curiosamente, esse grupo defendia que a ascese, ou seja, o castigar o próprio corpo com o fim de purificar a alma, era o caminho para isso, ao mesmo tempo que eles defendiam também um estilo de vida judaico. Eles diziam que as leis que Deus tinha passado, as leis que Deus havia passado para Moisés, elas complementavam a esse conhecimento e formavam então o caminho da salvação. Eles não negavam Cristo, eles apenas diziam que crer em Cristo não era suficiente. Você precisava ter esse conhecimento que não foi dado aos apóstolos e que eles tinham recebido através de visões e revelações da parte de Deus. Então eles insistiam na circuncisão, que era uma das marcas do povo de Deus no Antigo Testamento. Todo cristão deveria se circuncidar, mesmo que não fosse judeu. Eles insistiam na guarda da dieta religiosa dos judeus. Os judeus não comiam determinadas comidas, não comiam porco, não comiam sangue, não comiam determinadas aves. Então eles insistiam que era necessário viver nessa dieta. E também eles diziam que era necessário guardar o calendário sagrado dos judeus, que incluía festas, dia de lua nova e o sábado também. Então havia essa insistência da parte deles. E à medida que esse
ensino começou a se alastrar no meio da igreja de Colossos, Epáfras viu que ele não ia dar conta. Na verdade, essa seita, ela é tão estranha que ela só acontece na cidade de Colossos, que a gente tem conhecimento. Por isso ela foi chamada pelos historiadores e estudiosos bíblicos de a heresia de Colossos, porque só aparece lá nessa cidade. Você pergunta como é que a gente tem tanta informação sobre ela. É porque na década de 50 descobriu-se uma biblioteca de escritos gregos gnósticos lá em Nag Hammadi, no Egito, no meio do deserto, contém escritos gnósticos do século II, e que são onde toda a teologia mais desenvolvida dos gnósticos está lá representada e retratada, e que mostra semelhança extraordinária com esse movimento que estava acontecendo na cidade de Colossos, o que nos leva então a reconstruir, ainda que parcialmente, o que estava acontecendo lá na cidade. Era uma seita perigosa, era uma seita que era um desafio para Epáfras. Ele faz toda a viagem para Roma, onde está o seu mentor, o apóstolo Paulo, para dizer: Paulo, eu preciso de uma ajuda aqui. E Paulo então senta e escreve a carta aos Colossenses. O objetivo da carta aos Colossenses é mostrar a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo. E como, uma vez que nós estamos em Cristo, nós não precisamos de nada além dele. Nós não precisamos desse conhecimento secreto, nós não precisamos de anjos, nós não precisamos das leis do Antigo Testamento, já foram todas cumpridas. Nós não precisamos viver de maneira ascética, de maneira mística, mas em Cristo nós já somos aperfeiçoados, temos tudo o que precisamos diante de Deus. Em Cristo nós somos salvos e salvos de maneira perfeita. Então esse é o objetivo da carta aos Colossenses. E o trecho que eu li aqui para vocês é o miolo da carta, onde Paulo combate as ideias gnósticas, o legalismo, que é o nome que a gente dá à tentativa de se salvar guardando a lei de Moisés. Ele combate o misticismo, que tem a ver com esse culto aos anjos, e ele combate o ascetismo, que é a ideia de que você pode ser salvo seguindo um conjunto de regras e normas para destruir o seu corpo, abater o seu corpo para a elevação do espírito. Vamos então, em primeiro lugar, ver o que Paulo diz com relação ao gnosticismo, está aí do verso 8 até o verso 10. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. No verso 8, Paulo adverte os colossenses a não se deixar enredar. A palavra enredar aqui, ela significa cair numa armadilha. E Paulo tem em mente, está usando como figura, a prática muito comum naquele tempo das pessoas armarem armadilhas para pegar pequenos pássaros ou até mesmo animais. Ele então diz que esses falsos mestres, eles são como caçadores que estão à procura de presas, de vítimas, e eles armam armadilhas espirituais, mentais, para cativar seguidores, para iludir as pessoas. Segundo Paulo, eles usam filosofia e vãs sutilezas. A filosofia aqui é uma referência ao fundamento dessa heresia, que era aquela ideia neoplatônica dos dois andares, de cima e de baixo, o ideal e o imperfeito que eu mencionei aqui. Vã sutileza é a maneira sutil com a qual esses mestres argumentavam, usando lógica, usando retórica, que era muito comum na Grécia daquela época. Os colossenses eram gregos, e os gregos gostavam de filosofia, de retórica, de lógica, como nós gostamos de futebol. Então Paulo diz: cuidado, porque essas pessoas, elas são muito hábeis na argumentação, elas vão estar trazendo uma filosofia que parece fazer sentido explicar o mundo, mas na verdade são armadilhas mentais. Eles querem cativar vocês. Cuidado que ninguém enrede, capture vocês através dessa filosofia e desses raciocínios. Paulo diz: porque eles são, primeiro, segundo a tradição dos homens, ou seja, eles não têm origem em Deus, mas eles são fruto do raciocínio e da criatividade humana.
Segundo, são conforme o rudimento do mundo, ou os rudimentos do mundo. Essa expressão, rudimentos do mundo, só aparece nas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E só aparece aqui e na carta aos Gálatas, onde Paulo está combatendo essa ideia da mediação de anjos. Rudimentos do mundo era uma expressão que é encontrada nesses escritos gnósticos que eu citei para vocês, e que designava esses espíritos que habitavam nos corpos celestes, planetas, no Sol, nas estrelas, na Lua, que funcionavam como mediadores entre os homens e Deus. Então Paulo está dizendo que esse ensino, ele, além de sutil e ser uma armadilha, ele está baseado em ideias humanas e trazem esse conceito de que anjos são mediadores entre Deus e os homens. Paulo termina dizendo no verso 8, isso não é segundo Cristo. E aí ele diz 3 coisas a respeito de nós, da nossa relação com Cristo, para fechar a questão do gnosticismo. Primeiro, verso 9. Nele habita porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui é um golpe de Paulo contra aquela ideia dos 2 andares. Porque para a mente do grego, para a mente dos colossenses e na mente desses mestres, não tinha como Deus se tornar homem, porque Deus morava no andar de cima e o homem é do andar de baixo. O homem tem um corpo. Deus sair da sua glória e tomar um corpo seria se diminuir. Era indigno de Deus assumir um corpo. Quando Paulo pregou no Areópago em Atenas, está lá no livro de Atos, os estoicos e epicureus, que eram filósofos daquela época e que eram neoplatônicos, eles só ouviram Paulo até o momento em que Paulo falou da ressurreição. Quando Paulo falou de Cristo como ressurreto dentre os mortos, eles se levantaram e foram embora. Porque a ideia de que Deus traga de volta à vida um corpo, que Deus se interesse pela matéria, para eles é uma coisa completamente estranha. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Em Cristo habita corporalmente, a ênfase está aqui no corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ou seja, Deus veio ao mundo na pessoa de Cristo e a plenitude da divindade, ou seja, tudo o que a divindade é, nem nada menos do que o próprio Deus, em toda a sua glória, habita na pessoa de Jesus Cristo. Não somente durante o tempo em que Ele esteve entre nós, mas também agora, quando Ele está vivo à direita do Pai, sentado no trono do universo, intercedendo por nós. Nele habita plenamente, corporalmente, a plenitude da divindade. Aqui Paulo já dá um golpe naquela ideia platônica da divisão do mundo em duas categorias. Segunda coisa que ele diz no verso 10: também nele estáis aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoados vem da palavra perfeito, que faz parte do vocabulário dos gnósticos. Os gnósticos ensinavam a perfeição, que através desse conhecimento secreto a pessoa haveria de atingir a perfeição, elevar-se e atingir aquela perfeição desejada. Paulo diz: vocês não precisam disso, porque nele estáis aperfeiçoados. Em Cristo nós já estamos aperfeiçoados. Não é que nós não tenhamos mais pecado, mas Deus já resolveu o problema do pecado naqueles que estão em Cristo Jesus. Eles foram justificados dos seus pecados, eles foram declarados justos por Deus, eles foram recebidos por Deus como seus filhos. A Bíblia chama isso de adoção. Eles receberam o Espírito Santo, que neles gerou uma nova natureza. Ou seja, tudo o que pode ser feito na humanidade para a redenção já foi feito em Cristo. E se você está em Cristo, você já está aperfeiçoado. Não há nada mais que possa ser feito além do que Cristo já fez por você. Nada mais. O que você tem que fazer é crescer na graça aqui nesse mundo. Procurar a perfeição através da santidade. Uma vida reta diante de Deus. Porque em Cristo você já tem tudo que você precisa. É como se Paulo dissesse: vocês estão ouvindo esses falsos mestres aí? Eles estão oferecendo alguma coisa que vocês já têm. Vocês já têm em Cristo Jesus. E essa é a razão pela qual muito crente cai em heresia. Ele não compreende o Evangelho. Ele não compreende que em Cristo ele já tem tudo
que ele precisa. E aí ele fica atraído pela oferta das seitas, que oferece um conhecimento secreto, oferece um caminho especial, oferece privilégios diante de Deus, esquecendo de que no Evangelho ele já tem tudo aquilo que ele precisa. Terceira coisa que Paulo disse no verso 10, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. A expressão principado e potestade, na literatura paulina, nas cartas que Paulo escreveu, significa os anjos. Eles são chamados de principados e potestades porque eles são mais poderosos do que nós e eles se organizam hierarquicamente. Paulo se refere a eles dessa forma, por exemplo, em Efésios capítulo 6, quando fala dos dominadores desse mundo. Paulo está dizendo aqui que Cristo é o cabeça dos anjos. Por que eu vou me envolver com anjos? Por que eu vou adorar anjos se eu já tenho cabeça deles? Por que eu vou falar com um subordinado se eu já me relaciono diretamente com o chefe deles? Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Eu não preciso desse culto de anjos. Eu não preciso da mediação desses rudimentos do mundo para chegar a Deus, porque eu já estou naquele que é o cabeça, não somente dos anjos, principados e potestades, mas de toda a criação de Deus. Resposta de Paulo ao gnosticismo. Deus habita plenamente em Cristo corporalmente. Nele nós já estamos completos e aperfeiçoados. E Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, você não precisa disso que essa seita está oferecendo a Ele. Entenda o que você é em Cristo Jesus, para não ser vítima da sutileza e do raciocínio desses mestres que cativam cristãos imaturos, quase que analfabetos de Bíblia, e eles vão pensando que descobriram a roda ou um caminho especial, extraordinário, esquecendo a simplicidade, a suficiência e a plenitude do Evangelho. A partir do verso 11, Paulo trata agora do legalismo, e aqui ele gasta mais tempo. O legalismo é a ideia de que você pode ser salvo ou obter mérito diante de Deus guardando as leis que Deus deu a Moisés. Veja o que Paulo fala. Primeiro ele fala da circuncisão. Verso 11. Continuando o que ele disse, ele acrescenta: nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Os falsos mestres estavam dizendo: vocês precisam circuncidar-se, porque esse foi o sinal da aliança que Deus deu a Abraão. É o sinal da aliança de Deus com o seu povo, a nação de Israel. O Messias é judeu, as escrituras são judaicas, as promessas foram dadas ao povo judeu. Você tem que fazer parte do povo judeu através da circuncisão. Resposta de Paulo no verso 11: vocês já foram circuncidados em Cristo. Nenhum de nós precisa se circuncidar para fazer parte do povo de Deus. A circuncisão era o sinal da antiga aliança e foi substituído pelo batismo, como Paulo vai dizer no verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. O batismo substitui a circuncisão. A circuncisão era o sinal da antiga aliança. Paulo diz: vocês foram, no verso 11, vocês foram circuncidados não por intermédio de mãos. Tem uma tradição rabínica, todo mundo sabe o que é circuncisão, que é a remoção da pele do membro masculino, da criança, do menino, quando nasce, aos 8 dias. E a segunda tradição rabínica, alguns rabinos deixavam crescer a unha do polegar, afiava dos dois lados, e aí fazia assim, não é? Por isso, talvez seja isso que Paulo está dizendo aqui: vocês foram circuncidados não por mãos, por intermédio de mãos, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é que a circuncisão representava? Representava a conversão do coração. Não era remover a pele do membro masculino, mas era remover a dureza e a incredulidade do coração. Várias vezes Moisés disse a Israel no Antigo Testamento: circuncidem o coração de vocês. Era isso que a circuncisão simbolizava.
E Paulo diz: vocês não precisam se circuncidar, porque vocês já foram regenerados em Cristo, vocês já nasceram de novo, vocês ganharam um novo coração. É isso que a circuncisão representa. E o batismo é o símbolo disso, como ele diz em seguida, verso 12: vocês foram sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É isso que o batismo simboliza, a união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, que é o que a circuncisão prefigurava. Então Paulo diz: vocês já foram circuncidados, não tem que ouvir o que é que esses mestres estão dizendo aí. Verso 13, né? Vocês antes estavam mortos pelas transgressões, pelos pecados que vocês cometeram e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, vocês antes eram incrédulos contra Deus, pagãos, idólatras, seguindo falsos deuses, adorando entidades que são fruto da criação da sua própria mente. Mas quando vocês estavam nessa situação, Deus vos deu vida juntamente com Cristo e perdoou todos os seus delitos. Por que vocês precisam de circuncisão? Vocês não estavam nem circuncidados quando vocês foram salvos, quando vocês creram no Evangelho e tiveram perdão de pecados. Esqueçam circuncisão. Em seguida, Paulo fala sobre a lei em geral. Verso 14 e 15. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui Paulo está usando duas figuras, são duas imagens que estão aqui. No verso 14, ele diz que Cristo cancelou, que Deus cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. Que escrito de dívida é esse? E que era contrário a nós? Paulo está falando da lei de Moisés, está falando dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nada que seja do teu próximo. Isso é contra ou a favor de você? É contra, porque você não guarda isso. Você quebra tudo isso, o pensamento, palavras e obras. Então a lei de Deus é um escrito de dívida, porque a lei de Deus diz: você deve, você deve, você deve, você deve. Você quebrou a lei de Deus e portanto deve a Deus. É isso que a lei representa. A lei não foi dada para salvar. Os 10 mandamentos não foram dados para salvar. Eles foram dados exatamente para mostrar quão condenável a raça humana é, porque nós quebramos todos esses mandamentos. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui? Que Deus cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. E ele explica, né? Que constava de ordenanças. São essas ordenanças, os 10 mandamentos que eu mencionei, o qual nos era prejudicial. Como é que Deus cancelou isso? Olha o final do verso 14. Deus removeu inteiramente, encravando. Ou seja, quando Cristo estava sendo encravado naquela cruz, com ele a lei foi encravada também e assinado com o sangue dele, pago. Deus removeu o escrito de dívida que nos era contrário, encravando-o na cruz. Ou seja, é como se Paulo dissesse: por que agora aparecem esses mestres aí dizendo que para você ser salvo você tem que guardar a lei? A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para nos condenar. Ela mostra a santidade de Deus e o pecado do homem. Por isso que Deus encravou-a na cruz e a removeu inteiramente, tendo pago, quitado o nosso pecado e a nossa culpa. É só por isso que você pode ser salvo e aceito pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Não é pelo seguimento da lei de Moisés, guardar o que Moisés mandou. Embora certamente a lei de Deus continua como expressão da sua santidade, mas nós sabemos que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
porque Ele pagou a dívida que nós contraímos pelos nossos pecados. No verso 15, Paulo usa uma outra figura. Ele diz, ainda falando da lei: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós já vimos que principados e potestades se referem aos anjos, e no contexto são os anjos caídos, Satanás e os seus demônios. A figura que Paulo usa aqui é de um general vitorioso, entrando na sua cidade em triunfo, depois de ter derrotado os seus inimigos. Atrás dele, amarrado na sua carruagem, vêm os inimigos, presos. E a multidão aplaude o general, canta hinos de louvor e de vitória ao general, e xinga, despreza, ofende e humilha os perdedores. É essa figura que Paulo está usando aqui para falar da vitória de Cristo sobre Satanás. Ele despojou os principados e potestades. Se você tiver uma Bíblia NVI, você vai ver que já na nota explicativa desse versículo, ele tem uma tradução alternativa. Ele desarmou os principados e potestades. Porque o despojamento era exatamente isso. Quando um soldado vencia o outro no campo de batalha, ele tirava a armadura do soldado vencido, tirava o seu escudo e tirava a sua espada, e levava como troféu para casa. Isso era despojar, tirar os despojos, tirar a armadura, as armas do soldado vencido. Por isso a tradução desarmar está correta. O sentido é esse: Cristo desarmou os principados e potestades na cruz. Ele desarmou o diabo. Qual era a força do diabo? A força do diabo, a força da morte e do pecado é a lei. Porque é a lei que condena. Onde não tem lei, também não tem pecado. Como é que o diabo nos condena? Ele chega diante de Deus e diz: viste o teu servo Augusto? Mentiroso, cobiçoso, deu falso testemunho. É a tua lei, Deus. Olha o teu servo Augusto. Ele está quebrando a tua lei. Tu tens que condená-lo. Não foi isso que ele fez com Jó? Não foi isso que Jesus Cristo disse que o diabo fez com Pedro? Pedro, o diabo te pediu para te cirandar. Por quê? Porque Pedro estaria, como o próprio Jesus disse, negando a Jesus. Ele é chamado o acusador dos irmãos. Mas de onde vem a força da acusação do diabo? Exatamente da santa lei de Deus. Mas agora que ela foi encravada na cruz, Cristo tirou a arma do maligno, despojou os principados e potestades. E Ele não pode mais exigir a nossa condenação, porque a lei foi plenamente cumprida em Cristo Jesus. Então, quando aqueles irmãos queridos de outras igrejas dizem assim: está amarrado, é verdade, há 2000 anos. Quando Cristo desarmou os principados e potestades e infligiu ao diabo e os seus seguidores um golpe fatal, irrecuperável, e agora o diabo caminha para a sua destruição e para a sua derrota final por conta da obra de Cristo. Ele humilhou o diabo na cruz, despojou e expôs, final do verso 15, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, Paulo pergunta: por que eu tenho que adorar anjo? E a pergunta é: vocês já viram a relação, aliás, vocês já viram a relação entre a lei e os anjos aqui, os anjos maus, Satanás e os seus demônios, né? Que eles, como eles usam a lei, a santa lei de Deus, como instrumento para a condenação. Tudo isso Cristo cumpriu na cruz. E ainda falando sobre legalismo, no verso 16 e 17. Ninguém, pois, aqui é a conclusão do que Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ou seja, uma vez que Deus já cancelou o escrito de dívida, uma vez que as demandas da lei já foram cumpridas na cruz do Calvário, ninguém venha julgar vocês porque vocês não seguem a dieta religiosa. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Não deixa ninguém chegar e dizer assim: você está pedindo que você come carne de porco, você está pedindo que você come sangue, você está pedindo porque isso, por causa daquilo. Ninguém, não deixa julgar você por isso, porque as leis que obrigavam isso, elas foram penduradas na cruz. Penduradas na cruz. Ninguém vos julgue por conta de comida e de bebida, ou dia de festa, lua nova ou sábados.
Ninguém chegue condenando você porque você não guarda determinado dia da semana, dizendo que você vai para o inferno se você não guardar esse dia, não guardar as festas dos judeus, porque tudo isso, Paulo diz, é sombra das coisas futuras, mas o povo é de Cristo. Agora eu quero explicar esse versículo da seguinte maneira. Eu estou aqui, tomar uma aguinha antes, que a garganta está em fogo. Obrigado. Eu estou aqui, imagino que detrás de mim tem uma luz muito forte, um holofote, e vem uma pessoa se aproximando de mim por trás. Qual é a primeira coisa que eu vou ver daquela pessoa? A sombra. A sombra não me deixa ver com perfeição quem é a pessoa, se é bonita, se é feia, a cor dos olhos, a cor do cabelo, né? E dependendo até, não sei, não dá para ver se é homem ou se é mulher. Eu sei que está vindo alguém, estou vendo a sombra. Aí aquela pessoa passa por mim e ela fica na minha frente, e aí então eu posso vê-la claramente. Eu posso ver a cor dos seus olhos, saber se é homem, se é mulher, saber se é bonito, feio, sei lá, né? Mais o que. E eu agora vejo com perfeição. Uma vez que o corpo que projetou aquela sombra chegou, eu preciso mais da sombra? Paulo está dizendo que essas leis, não coma, não beba isso, guarde esse dia da semana, essas festas e tudo mais, era a sombra de Cristo no Antigo Testamento. Cristo vinha andando no Antigo Testamento e a sombra dele era projetada. Uma vez que Cristo veio, o corpo é de Cristo, eu não preciso mais da sombra. Não é isso que agora você pode entender o versículo. Tudo isso, verso 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Está se referindo a Cristo. Porém, o corpo que produz essa sombra é Cristo. E uma vez que ele veio, o Antigo Testamento se encontra cumprido. Essas leis são leis pagas na cruz, realizadas na cruz. Elas não têm mais vigência para os cristãos. Não tem mais vigência para os cristãos. Por isso que eu não entendo quando igrejas que se dizem evangélicas tem chofar, pastor vestido de rabino, entra com a arca da aliança, quer celebrar as festas de Israel, faz uma viagem para Israel e traz água do Rio Jordão, né? Azeite de óleo ungido dos montes das oliveiras. Gente, tudo isso é sombra. Fizeram até um templo de Salomão em São Paulo. Tudo isso é sombra. Paulo diz: ninguém julgue vocês, nem condene vocês por isso. Isso é você trazer de volta aquilo que Cristo já consumou e completou. E por que cristãos fazem isso? Ignoram a Bíblia. Não estudam teologia, não estudam a Bíblia. O negócio deles é louvorzão, reteter de Jeová, prosperidade, quero ser rico, quero ficar curado, quero arrumar um marido, quero arrumar um casamento, carro próprio, casa própria e tudo mais. E Bíblia que é bom, ninguém estuda nada. E aí vem a seita e ó, armadilha mental. Engana, persuade e leva. E a pessoa não percebe que em Cristo ele já tem tudo que ele precisa. Em Cristo a lei foi cumprida, tudo foi realizado. Do verso 18 ao verso 19, Paulo ataca o misticismo que tinha no meio daquela seita, no meio daquela religião. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mais uma vez a advertência de Paulo no verso 18. Veja que no verso 8 ele diz: cuidado que ninguém enrede vocês numa armadilha mental. Depois no verso 16 diz: cuidado, não deixa ninguém julgar vocês por conta da lei do Antigo Testamento. E agora no verso 18 ele diz: cuidado, não deixa ninguém se fazer de árbitro contra vocês. O árbitro é um juiz, é aquele que apita, dá o cartão vermelho e manda sair do jogo. A ideia aqui é: não deixa que ninguém julgue a fé de vocês e diga: vocês estão fora, vocês estão perdidos, vocês estão condenados porque vocês acreditam que somente a fé em Jesus Cristo é suficiente. Paulo diz aqui no verso 18 que esse pessoal que se chega assim, julgando-se superior, dizendo: vocês acham que só acreditar em Cristo vai salvar vocês? Existe um conhecimento maior, existem coisas mais elevadas, Deus está fazendo um mover
extraordinário como nunca houve na igreja. Quem não troca, nem vai. Eu estava bebendo água, velho. Paulo diz que essas pessoas, elas não deveriam nos julgar pretextando o quê? Veja só, o argumento deles no verso 18. Primeiro, pretextando humildade. É assim que o falso profeta chega, o herege. Ele pretexta humildade. Ele chega humilde, dizendo, não, eu sou uma pessoa simples, eu não tenho grandes pretensões, quem sou eu, né? Mas acontece que aí vem, pretextando o culto dos anjos. Deus me mostrou que nós temos que cultuar os anjos. Eu sei que Paulo nunca ensinou isso, né? Paulo é o pastor, foi o pastor aqui de Epáfras, na verdade, é verdade. Sim. Eu sei que Paulo nunca ensinou isso, né? Mas é porque Deus tinha reservado esse conhecimento secreto para nós agora. Deus deu uma nova revelação, porque o próximo passo é aqui, baseando-se em visões. Eu tive uma visão, Deus me apareceu. Deus me deu uma revelação, e agora o que Deus revelou não foi revelado nem aos apóstolos de Cristo, nem o próprio Cristo falou disso, mas é que nós precisamos cultuar os anjos, os rudimentos do mundo, para poder chegar até Deus. Não existe uma única seita no mundo que não comece com essa ideia de revelação. Como é que começou o mormonismo? Com Joseph Smith, que era um rapazinho que frequentou várias igrejas em busca da verdade, não achou, e aí ele disse que uma noite ele acordou com um anjo ao lado da cama dele, flutuando. O nome do anjo era Moroni, é de onde veio o nome Mormon. E o anjo disse, eu trago uma revelação de Deus que complementa a Bíblia. É o livro de Mormon, que está escrito em egípcio antigo, em placas de ouro, nesse local escondido que eu vou lhe mostrar. E o anjo levou Joseph Smith até o local das placas. Ele traduziu do egípcio antigo para o português, eis o livro dos Mormons. E começa então a seita dos Mormons. Como é que começou o islamismo? Quando Maomé, pastor de cabra árabe, que não sabia nem ler nem escrever, disse que entrou numa caverna e lhe apareceu o arcanjo Miguel, dizendo que estava trazendo uma revelação de Deus que não tinha sido dada ao cristianismo. Isso foi 500 anos depois do início do cristianismo. E ele então pegou essas revelações que recebeu na caverna, dizia para um amigo que copiava, e surgiu o Alcorão, o livro dos árabes, dos islâmicos. Se você quiser, eu posso continuar contando, mas na origem de toda a seita, Testemunha de Jeová, a mesma coisa. Na origem, de onde vem essas ideias estranhas? E aparece aí, é alguém dizendo assim, eu tive uma visão, Deus me apareceu. O movimento G12, por exemplo. César Castellani diz que Jesus lhe apareceu e lhe deu essa visão, dizendo que a igreja interpretou errado o discipulado. Ele sempre quis que fosse grupo de 12, durante 12 mil anos. Por isso que ele chamou 12 discípulos. Jesus queria que o discipulado fosse feito em 12. A igreja esqueceu isso, a igreja não percebeu isso. Mas agora Cristo me apareceu e restaurou toda a verdade. Toda a seita diz que ela tem a última verdade de Deus guardada antes dos fins dos tempos. Exatamente o que os gnósticos estavam dizendo. Exatamente o que esses movimentos estão dizendo aí. O movimento de batalha espiritual, iniciado por Peter Wagner, é baseado em revelações. Ele diz que é Deus arregimentando a sua igreja para o grande conflito final. Onde é que está na Bíblia essa técnica de mapeamento espiritual? Invocar nome de demônio, fazer quebra de maldição de quem já é crente. Onde é que está isso na Bíblia? Mas é porque foi revelação. A única revelação que você precisa é essa daqui. É a revelação que Deus lhe deu em Cristo Jesus e que está escrita. A Bíblia é a única palavra de Deus, ela é suficiente, única regra de fé e prática. O que acontece quando os crentes abandonam a revelação escrita é que eles são iludidos por essas pessoas que aparecem com essa autoridade, dizendo assim, Deus me disse, Deus me falou, eu tive uma visão. Paulo diz assim, não seja bobo, não se deixe levar por isso. Você já tem a revelação maior. Olha o que ele diz aí, no final do verso 18. Esse pessoal está se baseando em visões, enfatuado, arrogante,
sem motivo algum, na sua mente carnal. Isso é fruto da mente carnal dele. Ele é que está inventando essas coisas. Mente carnal porque não é mente espiritual, não é coisa do Espírito Santo, mas é da carne, da natureza humana. E eles aparecem pretextando humildade, santidade. Se você for dar uma olhadinha aí em muitos fundadores de seita, tinha uma vida moral irrepreensível, religioso, gastava tempo em oração, jejuando e tudo. Falsos profetas jejuam, oram e vivem vidas irrepreensíveis. O que vai definir um falso profeta é o ensino dele. É assim que você vai perceber o que é que ele está ensinando. Ele pode ser o cara mais legal do mundo. Mas é claro, você acha que ele viria escrito na testa, lobo devorador? Você acha que ele viria assim? Claro que não. Então não se deixe iludir, diz o apóstolo Paulo, verso 19. Eles não retêm a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, que é a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esse é o crescimento que nós queremos, aquele que procede de Deus e não desses falsos ensinos que aparecem por aí. Por último, já está na hora, né? Do verso 20 até o verso 23, Paulo ataca agora o aspecto acerta daquela seita. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Como eu disse, aqueles falsos mestres ensinavam que nós temos que mortificar o corpo e negar as necessidades básicas do corpo para enfraquecer o corpo, enfraquecer os desejos do nosso corpo, para que a alma se eleve. Naquela época, o corpo era visto como a prisão da alma. A alma estava aprisionada no corpo. Então, para que você liberasse a alma, para que você subisse até Deus, você tinha que mortificar o corpo. Isso incluía jejuns prolongados, inclusive jejum de sono. Muitos monges da Idade Média que seguiram essa ideia, eles moravam num pau, numa plataforma, no alto de um pau, onde eles ficavam expostos ao frio, à chuva. Eles não comiam, não bebiam, para mortificar o corpo, porque aí a alma se elevava diante de Deus. Não podiam comer isso, não podiam comer aquilo. Alguns chegavam a se chicotear, para poder quebrar o domínio do corpo, a vontade do corpo, para que a alma pudesse se elevar. Paulo diz aqui: vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, para essas coisas bobas, para essas ideias que não têm fundamento nem base no que Deus diz. Verso 21. Quais são essas coisas? Não manuseis isso, é pecado, não toca nisso. Não proves aquilo, não toques aquilo outro. Uma religião baseada em regras, dizendo você não pode tocar nisso, você não pode fazer isso, você tem que se privar disso, até daquilo que é lícito, até daquilo que... É claro, a gente tem que se abster de tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Eu tenho que me abster da prostituição, da glutonaria, da embriaguez. Eu tenho que me abster de tudo aquilo que perturba o meu coração, minha alma, meu corpo e meu próximo. Eu tenho que me abster de tudo isso. Mas não é isso que esses caras estão dizendo. Eles estão dizendo que vocês têm que largar a comida, que é lícita, vocês têm que largar a bebida, que é lícito beber, né, a água. Você tem que se abnegar, tem que deixar claro, né, esse dia, né, porque senão o pessoal vai pensar aqui, olha, o pastor está dizendo que vamos celebrar ali na esquina, né? Então, o sono, que é uma coisa lícita também, eles diziam que vocês têm que se abster disso e tudo mais. Era uma religião baseada nisso aqui. Paulo diz que, verso 22, essas coisas são segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Elas não têm origem na mente de Deus e elas não procedem de Deus. Não é assim que Deus deseja que nós nos santifiquemos e que nós nos elevemos espiritualmente. Veja os argumentos que Paulo usa aqui. São 3 ou 4. Primeiro, estas coisas, final do verso 22. Todas estas coisas com o uso se destroem. Por que valorizar tanto? Eu não posso comer isso. Uma vez que eu comi, aquela comida o quê? Ela é destruída. Primeiro na boca,
depois no estômago e depois vai para lugar escuso. Essas coisas, com o uso, elas se destroem. Por que vocês dão tanto valor a isso? Não pode comer esse tipo de carne, não pode comer esse tipo de coisa. Essas coisas, com o uso, elas acabam. Elas não têm valor nenhum diante de Deus. Segunda coisa, verso 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Paulo admite, olha, isso até parece o que ele diz aqui, ó, sábio e humildade. Conhece fulana? Ah, conheço. É uma santa mulher, ó, nunca cortou o cabelo está arrastando aqui nas costas, nunca fez as pernas e nem fez as sobrancelhas. É uma santa mulher, nunca viu um jogo do Flamengo, você tem uma ideia? Nunca assistiu televisão, nunca foi para a praia. É uma santa mulher de Deus. Paulo diz aqui, isso é culto de si mesmo, falsa humildade, culto de si mesmo. Tem gente que parece piedosa, parece espiritual, que vai no monte orar, que vai não sei aonde orar, que jejua não sei quantos dias, mas é culto de si mesmo. Ele quer parecer espiritual, ele quer que as pessoas elogiem, vejam quando ela é espiritual. Culto de si mesmo, falsa humildade. Terceiro argumento de Paulo, no final do verso 23, estas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. A sensualidade, Paulo usa aqui como o representante de todas as nossas paixões. Mas vamos pensar mais estritamente no termo que ele usou aqui. A sensualidade aqui tem a conotação sexual. Paulo coloca como pedra de toque isso aqui. Essas regras que você tem ajudam você a dominar o desejo sexual? Porque tem gente que faz um monte de regrinhas, mas continua vendo pornografia do mesmo jeito, continua transando com a namorada do mesmo jeito, continua traindo a mulher do mesmo jeito, ou o marido do mesmo jeito. Essas coisas, elas não têm valor contra a imoralidade do coração. Só tem uma coisa que domina a imoralidade do nosso coração: a cruz de Cristo. Só, nada mais. Por isso que ele começa dizendo, olha, verso 20: se vocês já morreram com Cristo para o mundo. Quando é que a gente morreu com Cristo? Quando ele foi crucificado naquela cruz, ele estava morrendo como nosso representante e nós morremos com ele. Nós fomos crucificados com Cristo para as paixões do nosso coração, para que o velho homem seja desfeito e não sigamos mais o pecado como escravos. A solução de Deus para a corrupção do nosso coração não são regras. Você pode fazer quantas você quiser, você vai quebrar todas elas. Essas coisas não têm valor contra a sensualidade. Orígenes que o diga. Orígenes foi um pai da igreja do século II e III. Ele tinha problemas de pensamento lascivo, desejo imoral. O que ele fez? Castrou-se. Ele achou que o problema estava lá. Tristemente depois ele descobriu e continuou do mesmo jeito. Porque o problema é aqui, ó. O problema é aqui. Não tem regra. Você pode se castrar, não vai resolver. Porque o problema é do coração, e no coração só tem uma solução: a cruz de Cristo. Por isso que Paulo diz, isso tudo é falso. Isso aí é falso rigor ascético, é falsa humildade, é culto de si mesmo. Isso não tem valor nenhum para santificar você, para livrar você da escravidão do pecado. Só tem uma coisa que faz isso: é união com Cristo, é você viver unido a Cristo, é você depender dEle, é você viver uma vida em comunhão com Ele, diariamente estando com Ele. Então isso sim tem poder para santificar você e libertar você do seu pecado, do hábito pecaminoso. Só isso, nada mais pode fazer. Eu quero concluir essa palavra trazendo algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, para você que entrou aqui nessa noite com o pensamento de que, talvez até um pensamento não muito claro na sua cabeça, de que Deus exige de você alguma coisa além da fé completa, suficiente, tranquila em Cristo Jesus, para ser favorável a você, perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Tem muitos evangélicos que ainda não entenderam a graça de Deus em Cristo Jesus. E eles de alguma forma acham que crer em Cristo não é suficiente, que eles têm que fazer algum tipo de obra, cumprir algum tipo de lei,
fazer campanha, participar de sacrifício, fazer corrente, para que possa receber a graça de Deus e o perdão de Deus e assim entrar na vida eterna. Eu espero que nessa noite tenha ficado claro para você que esse é o Evangelho, a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Nele nós temos perdão, nele nós fomos circuncidados, nele a lei foi cumprida, todas as demandas de Deus foram quitadas, nele nós temos poder contra a sensualidade. É nele e somente nele. Eu espero que nessa noite você entenda a graça de Deus e descanse o seu coração, porque legalistas, pessoas que querem acrescentar à vida alguma coisa à obra de Cristo, eles não têm certeza da sua salvação, eles vivem uma vida de inquietude e pensando no que vai ser deles. Mas aquele que está seguro em Cristo, ele dorme tranquilo, porque sabe que sua salvação está nas mãos daquele que é completamente poderoso e suficiente para realizá-la. Talvez você está aqui nessa noite e você já foi iludido por alguma seita. Você já está debaixo do ensino de algum falso profeta, que tem ensinado a você a guardar, especialmente coisas do Antigo Testamento, como se essas coisas fossem exigidas por Deus para os dias de hoje. Não é que o Antigo Testamento ele não tem valor para nós. A lei de Deus, ela revela a sua santidade e o caráter de Deus, e ela é eterna, ela é imutável. Entretanto, ela não foi dada para que você fosse salvo por ela. Ela foi dada para levar você a Cristo. Ela funciona como um aio, como Paulo diz, um pedagogo para levar você a Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Eu espero que nessa noite você compreenda isso aí. E por último, uma palavra para você que está aqui nessa noite, frequenta a igreja, talvez há muito tempo, ou talvez está chegando na igreja, e está influenciado por aquela ideia que diz por aí, doutrina mata. Já ouviu isso? Né? Doutrina divide. A letra mata e o espírito vivifica. Já ouviu isso? Com isso dizendo, olha, a gente tem que viver no espírito, a gente tem que louvar a Deus, entrar no espírito e tudo mais. Esse negócio de estudar muito, ler teologia, ler Bíblia, fazer estudo bíblico, isso mata. Primeiro, isso é uma exegese muito errada de 2 Coríntios capítulo 3, quando Paulo diz que a letra mata o espírito vivifica, ele está fazendo contraste entre o Antigo Testamento e o Novo, não entre estudar e orar. É um absurdo, é texto fora de contexto. Segundo, vocês já perceberam que sem doutrina, sem o conhecimento de Cristo, essa espiritualidade, esta religiosidade, ela pode tomar um rumo errado. Ela pode virar legalismo, ascetismo, gnosticismo. Ela pode virar qualquer outra dessas coisas que são contrárias, não procedem de Deus, fruto da mente carnal, inclusive da sua e da minha. Somente em Cristo nós estamos guardados. Por isso eu quero desafiar você nessa noite a tirar tempo para ler a palavra de Deus. O Facebook existe para no dia do juízo Deus mostrar que as pessoas deixaram de ler a Bíblia, não era porque não tinha tempo. Eu queria desafiar você hoje, exatamente para isso. Você tirasse tempo para estudar a palavra de Deus, conhecer a doutrina, a pessoa de Cristo, para que você não seja iludido, para que você não seja levado por vento de doutrina. Que Deus abençoe essa igreja, que essa igreja seja um referencial da sã doutrina, da boa teologia, do ensino bíblico para abençoar essa cidade. E não somente essa cidade, mas aonde ela plantar igrejas e congregações. Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado pela paciência. Nós ouvimos a palavra do nosso Deus. Essa palavra não pode ser apenas ecoada entre as paredes do templo e do templo, mas devem habitar em nosso coração, habitar em nossa mente e transformar as nossas condutas, os nossos relacionamentos e principalmente o nosso relacionamento com nosso Senhor Jesus. Jesus é, de fato, suficiente. Queria orar por você mais uma vez. Feche seus olhos, abra seu coração.
Senhor nosso Deus, queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra lida, exposta aos nossos olhos, mas não somente isso, que a tua palavra possa aquecer e florescer em nossos corações. Deus, nós te agradecemos por essa noite em que mais uma vez fomos exortados e consolados pela tua palavra e pela certeza de que de fato o Senhor não apenas nos é necessário, mas é suficiente. Glorificamos o teu nome, te agradecemos pela instrumentalidade do teu servo e pedimos que o Senhor continue nos ajudando através do teu Santo Espírito e poderosa palavra, nos ensinando, repreendendo, corrigindo e educando, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes nós gostaríamos de dar palavra para alguns irmãos que fazem parte da nossa história, da nossa comunidade, e queria passar a palavra primeiro para o presidente do nosso presbitério, o Sr. Jefferson. Tem uma palavra para a igreja e para todos nós que estamos aqui presentes. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. A minha palavra aqui, ela é extremamente breve e é uma palavra de saudação à Terceira Igreja Presbiteriana. Para mim, privilégio enorme poder estar caminhando junto com os irmãos aqui, através do nosso presbitério, poder servir a Deus com os irmãos aqui. E em nome do nosso PGIF, eu quero convidar alguns irmãos para estarem aqui à frente para nós podermos marcar esse momento com uma pequena, singela lembrança. Então, a executiva do presbitério confeccionou uma placa para marcar essa data e eu queria ler rapidamente aqui para os irmãos, e diz o seguinte, e aí eu vou ler para o pastor Jazir, que vai servir aqui de representação da igreja, e depois convidar os irmãos para a gente poder passar isso às suas mãos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa palavra, reverendo, presbítero Fernando, pastor Marcos e demais irmãos da Terceira Igreja, nossa palavra é de gratidão a Deus pela vida dessa igreja, que tem estado aqui abençoando essa região, proclamando o Evangelho. A gente conhece a história e sabe que nem sempre são momentos assim que a igreja está cheia, florescente, mas a gente tem visto grande fidelidade nos irmãos que têm levado o Evangelho com fidelidade adiante e honrando o Senhor nesse lugar. Então fica os nossos parabéns, a nossa gratidão a Deus pela vida dessa igreja. E eu queria chamar aqui então o presbítero Gilson, o senhor Sérgio, está por aí? Para vir aqui à frente também, seu Sérgio. Seu José Correia e a nossa irmã Maria Isabel. Maria Isabel e Naélita. É isso? Rapaz, esse letra é sua? Vem cá, senhor também. Eu vou pedir para esses irmãos chegarem para cá. É a Nájila. É isso?
Essa não precisava nem ter escrito o nome. É verdade. Os irmãos mais antigos aqui na casa, né? Eu vou passar então as mãos para o seu César. E nossa gratidão pelo trabalho de cada um de vocês, o esforço de vocês, né? Suportes, colunas, irmãos que têm abençoado esse lugar. Deus abençoe muito as suas vidas. Amém? Eu queria que vocês ficassem aqui, sabe? Essa outra placa aqui, ela é uma homenagem ao reverendo Jazi Tavares. Porque eu não sei quantos sabem aqui, mas no dia 15 de fevereiro, o pastor Jazi também celebra aniversário de ordenação. Está celebrando 38 anos de ordenação ao Ministério da Palavra. Está certo, reverendo? Certíssimo. Pastor Jazi, que eu tenho no meu coração, foi meu tutor no seminário. Me acompanhava, mesmo à distância, a gente lá em São Paulo, e ele orando por nós, nos abençoando. Então eu queria passar as suas mãos, reverendo, uma homenagem também do nosso presbitério, reconhecendo esse aniversário aí de ordenação. Uma alegria imensa poder ter o Senhor não como só companheiro de ministério, mas como exemplo para todos nós que somos pastores há bem menos tempo, mas que estamos seguindo as pegadas em nome de Deus. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, podem se sentar. Muito obrigado. Que vocês continuem perseverando mesmo no caminho do Evangelho. Deus os abençoe. Convidar também a tomar a palavra nosso irmão presbítero André, que é presidente do sínodo, nosso sínodo. Meus irmãos, ontem nós estivemos na igreja de Ubá, que completou 60 anos, e eu gostaria de falar a mesma coisa. E eu citei Colossenses, quando no início Paulo agradece a Deus pela igreja, pela fé, pelo amor que eles demonstravam uns aos outros. Eu vou parabenizar a igreja e quero trazer um abraço fraterno do nosso sínodo, um sínodo jovem, um sínodo de apenas 5 anos, mas que esta igreja foi fundamental na sua formação. Quem conhece a nossa história sabe que nós começamos um presbitério pequeno, com 4 igrejas há mais de 50 anos atrás, igrejas sem recursos, igrejas pequenas, e foi espalhando o evangelho na nossa região. E hoje, daquele pequeno presbitério, se formou um sínodo. E essa igreja, pessoas daqui, elas fazem parte dessa história. Eu estava percebendo que nós temos aqui um público jovem, muitos jovens aqui. E talvez esses jovens, 17, 18, 20 anos, não sabem da história da igreja, de pessoas valorosas, líderes que aqui estiveram. Então, quando eu quero citar Colossenses, Paulo falava de agradecer a Deus. Recebam um abraço fraterno, recebam os parabéns do sínodo, mas saibam que o sínodo reunido, ele agradeceu a Deus, porque quando nós agradecemos, nós estamos dizendo que a bondade veio de Deus. Nós estamos dizendo que Deus, ele foi presente esse tempo todo. Eu posso parabenizar um partido político, uma boa ação que alguém aí fora faz, mas agradecer a Deus é altamente relevante, porque nós estamos dizendo, esta obra, ela é do Senhor, e o Senhor acompanhou, e o Senhor abençoou, e o Senhor sustentou. Então, esta igreja, nós agradecemos como sínodo por esta igreja, e nós vemos aqui uma comunidade fiel, uma comunidade. Eu cheguei a Juiz de Fora há muitos anos atrás.
reverendo Gerflan, quantas coisas nós vimos esta igreja enfrentar e vencer através de Jesus Cristo. Então, pastor, fica aqui o abraço do cinto. Que Deus abençoe muito a igreja, que Deus abençoe o seu ministério, reverendo Marco, que Deus abençoe o conselho da igreja e que Deus abençoe esta igreja para a glória do nosso Deus. Amém. Nós gostaríamos também de agradecer nosso irmão, pastor Augusto, novamente, pela presença aqui nessa noite, trazendo a palavra de Deus. E nós sabemos do esforço do irmão que está aqui. E também, para marcar esses dias, nós gostaríamos de convidar o presbítero Fernando e alguma irmã da comissão para trazer a plaquinha aí, por favor, para presentear também o nosso convidado, reverendo Augustus, pela participação nesse momento histórico. Pode ler para a gente, por favor, presbítero. Reverendo Augustus Nicodemos Lopes, saiba que lhes reconhecemos um grande valor. Seu ministério e sua presença vieram enriquecer de forma extraordinária nossas comemorações pelos 50 anos de organização desta igreja. Todos lhes somos muito gratos e desejamos que seu pastorado seja sempre frutífero para a glória de Deus. Terceira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. E ainda, para terminar, essa é a última, prometo. Queria convidar os meus irmãos da UMP para virem aqui à frente, também presentear os nossos irmãos, reverendo Augustus, a presbítero André e também o pastor Jefferson, nossas autoridades eclesiásticas aqui, com algumas coisas que eles confeccionaram para o nosso acampamento. Então nós queríamos presenteá-los também. Tem mais uma canequinha ali, ó. 50 anos da igreja. Pode mostrar a nossa camisa aí também, Betânia. Estamos fazendo uma camisa comemorativa dos 50 anos. Nós vamos arrecadar nessa camisa também fundos aí para o nosso acampamento. E a gente queria presentear os nossos irmãos com as nossas canecas e o reverendo Augusto com a camisa. Pensa demais. Coisa boa. Pode vir aqui, irmãos, para entregar para eles as canecas. E não pense que você vai sair daqui com uma banana. Não sei, uma barriga eu tenho certeza que não. A gente está chegando ao final desse culto, desse momento de gratidão a Deus. E nós gostaríamos de convidar você também a se alegrar conosco além do culto. A descer. E nós temos um momento também ali de confraternização. Não saia daqui sem passar ali. Nós nos alegramos com a sua presença. Muito obrigado, você que está aqui, você que está aí embaixo, que também está aqui. Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós queremos saudar os irmãos de outras denominações que estão aqui, lideranças de outras igrejas que estão aqui também. Vocês são todos e sempre muito bem-vindos. Que o Senhor Jesus continue cuidando da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja. Antes da gente encerrar e pedir para o nosso pastor Jazinho Petra a bênção, eu queria convidar o coral de geração em geração. Dá para cantar mais uma? Deixa com 51. 51 anos, tá, gente? Eu queria convidar o reverendo Jazinho para impetrar a bênção e orar. Nós queríamos convidar a se colocar de pé mais uma vez. Senhor, nós imaginamos aquele dia 14 de fevereiro de 1969 na organização desta igreja. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que compunham e tornavam-se membros da igreja. Aquele rol era elaborado. Nós te agradecemos pelos pastores, pelo presbitério, te agradecemos, ó Deus, pela história desta igreja. E hoje também fazemos parte dessa história e desejamos que esta história tenha continuidade. Louvado sejas tu, Senhor. Nós te agradecemos porque nesta noite de festa tivemos a presença do reverendo Augusto, tivemos a representação do sínodo, do
presbitério e tivemos esses irmãos queridos todos conosco aqui, Senhor. Louvado sejas tu pela vida de todos eles. Sabemos que o Senhor tem cuidado e tem amor por cada um. Louvado sejas tu, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de culto que te prestamos hoje. E quando estamos por sair daqui, nós te pedimos a proteção, cuidado, que a maravilhosa graça do Senhor esteja sobre o teu povo, Senhor. Nos ajude, portanto, Deus, precisamos de Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ouve, Deus, que todos tenham paz, alegria, e que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor e Redentor, e o amor inconfundível de Deus, nosso Pai, que o consolo e o conforto do Santo Espírito repousem sobre o povo de Deus aqui e sobre o povo de Deus em todo o mundo. Hoje é até aquele dia especial da volta de Jesus e nós pedimos. Maranata.